Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forma C e hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra, tá? Uma empresa de manutenção. O que a gente está fazendo aqui, né? Esse projeto é bem grande, tem muita coisa feita, então a gente estruturou desde o começo, desde lá do rascunho que a gente fez um bloco de notas, passando por Canva, fizemos tudo junto aqui, linha por linha nesse projeto. Então se você perder os aulas anteriores, deixa aqui em cima o link para você poder acessar e acompanhar com a gente. Ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai te ajudar, tá? Mas enfim, eu vou acessar aqui no sistema. A gente está trabalhando aqui com a parte de ordem de serviços, fizemos aqui esse user form, né? E na aula passada a gente criou essa mecânica onde, quando eu clico aqui no botão de salvar, ele verifica se os campos obrigatórios estão realmente preenchidos ou não, tá? Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai completar a programação dessa caixa, realmente pegando cada um dos dados e salvando os lugares corretos. Então para fazer isso eu vou voltar aqui para o VBA, vou vir aqui no FR Ordens, né, que é o formulário que a gente está utilizando. E aqui eu vou vir nesse image, né, que eu tenho aqui do botão, tá? Que é onde a gente está realmente trabalhando, tá? E aí a gente fez aqui o IM salvar underline click, né, que é o evento que a gente acabou de utilizar. E aqui a gente salvou várias variáveis, né, para poder coletar todos os dados, né? E aqui a gente tem um if me com vários ifs aqui dentro que está verificando todas as informações, sejam elas obrigatórias ou não obrigatórias, tá? E depois a gente veio aqui para baixo e fez um if v, né, que é aquela variável tipo variant, que verifica se tem pelo menos um campo vazio ou não. Se isso acontece, ele vai dar uma mensagem, que é aquela mensagem que você viu aparecendo na tela, e sai do código. Então a nossa continuação vai ser aqui na parte de baixo, né, onde eu vou fazer um foco agora, o if, colocar maiúsculo por mania, o if PL, tá? Então, para quem não lembra, lá as planilhas, elas têm todas códigos aqui começando com PL, tá? Então, estou lá no PL ordens e vou dar um and o if. Então, dei foco aqui na planilha, tá? E agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui na aba de ordens e eu vou escrever aquelas informações que eu acabei de coletar aqui a partir da coluna A, tá? Então, para que ele escreva isso no lugar certo, o primeiro passo é que ele identifique qual é a linha onde isso deve ser feito, tá? E aí, aqui tem um detalhe, né? Então, eu vou definir primeiro aqui uma variável para salvar essa informação. Lembrando, eu estou definindo as variáveis conforme a gente está precisando, tá? Então, aqui um dia, L as double, tá? Um detalhe para aproveitar para mostrar esse aqui que tem bastante variáveis. Normalmente eu faço aqui as variáveis, olha, separadas por tipo. Então, por exemplo, eu tenho uma variant, eu tenho algumas dates, eu tenho uma double, eu tenho algumas strings, tá? Então, por que eu gosto de fazer assim, né? Às vezes o pessoal me pergunta, por que você faz desse jeito? Eu gosto de fazer isso assim, porque fica mais fácil de localizar as informações. Então, quando você faz uma lógica um pouco mais complexa, pode ser que você precise de uma quantidade maior de variáveis. Então, assim, fica mais fácil para eu localizar a variável, porque eu já sei qual é o tipo de variável que eu quero. Então, ao invés de olhar para, sei lá, 15 variáveis de uma vez, se eu sei que é uma variável tipo double, eu só tenho uma, né? Então fica muito mais fácil de localizar essa informação, pelo menos é a minha opinião. Um outro detalhe que eu acabo fazendo por conta de mania é as posições que eu deixo, né? Então a ordem aqui ela é constante, então isso é uma questão minha, uma chatice minha, eu sempre deixo meio que no mesmo lugar. Eu uso uma estratégia meio que de prioridade das variáveis. Por exemplo, string costuma ser uma das últimas porque texto ele é muito livre, você pode escrever qualquer coisa nele. Double ele também é bastante aberto, só que é mais restrito do que o string. Eu uso uma loucura mais ou menos dessa para poder classificar isso, mas enfim, por fazendo essa classificação meio doida, eu consigo saber exatamente onde que vão estar todas as minhas variáveis. Esses detalhezinhos fazem você programar mais rápido e sofrer menos na hora de localizar as coisas que você precisa. Não estou dizendo que você precisa usar a mesma lógica, só deixando claro que assim pode ficar mais fácil para você trabalhar. Bom, criei então a variável aqui de linha. Essa variável de linha ela vai ter duas opções de valores. Por quê? Esse mesmo formulário ele vai fazer o cadastro e vai fazer a edição desses itens, tá? Então, para eu poder fazer tanto o cadastro quanto a edição no mesmo lugar, eu vou precisar lá daquela variável que eu estou utilizando aqui no módulo de variáveis, que é aledit, tá? Então, essa variável aqui também vai me ajudar ali, tudo bem? Então, vou voltar aqui para o ordens, voltar lá na caixinha. E aqui eu vou verificar o valor daquela variávelledit, tá? Então, if md variáveis.ledit for igual a empty, quer dizer que eu estou fazendo um cadastro novo, né? Então, não tem nenhum valor nessa variável. Then and if. Nesse caso, eu quero descobrir a primeira linha vazia, porque é um cadastro novo.
Então nessa situação, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, né, o jeito que eu acho mais interessante, dinâmico para você coletar a primeira linha vazia, ponto find what, dois pontos igual, abre e fecha aspas, procurando vazio, look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl row, ponto raw. Isso aqui acha a primeira linha vazia dentro da sua coluna. Tá? Caso contrário, né, se a L edit tinha algum valor, quer dizer que eu estou editando uma linha específica, então tem que escrever na mesma linha. Por isso, caso contrário, else, L vai ser igual a md variáveis ponto L edit. Então aqui, independente se é edição ou se é um cadastro novo, ele vai sempre escrever no lugar certo. Assim você economiza código. Eu não preciso fazer um código para cadastro e um código para edição. O mesmo cadastro funciona para as duas informações. Com isso eu também economizo com relação ao user form, né? Então você viu que dá um trabalho de fazer esse user form. Assim, o mesmo user form faz tanto o cadastro quanto a edição. E se eu estivesse fazendo de outra forma, talvez eu teria que fazer dois user forms separados e o seu cliente nem vai notar a diferença entre os dois. Então é importante que você pense nisso, né? Tem essas estratégias que isso faz você ganhar tempo, ser mais rápido, e durante a sua programação isso faz diferença depois no bolso com relação ao seu valor de hora ou o tempo que você vai levar para entregar aquele projeto para o seu chefe, se for esse o caso. Tá? Bom, beleza, então identifiquei a linha correta, agora eu preciso ir colocando as informações nos seus devidos lugares, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou jogar o Excel para um lado, o VBA para o outro, e eu vou fazer o seguinte, então a primeira informação, olha, é OS. Aqui, se vocês olharem aqui em cima, eu tenho uma variável que eu chamei de OS, que é uma variável tipo string, e ela já está preenchida, né? Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto, opa, deixa eu vir aqui para o VBA, ponto range, cifrão A, cifrão é comercial L, ponto value. Então lá a coluna A, na linha que eu acabei de identificar, seja ela nova ou edição, vai ser igual ao S, né? Simples assim. Depois data de criação, né? Então ponto range, cifrão B, cifrão é comercial L, ponto value. Vamos ver lá o nome da variável da data de criação. Então quando a gente está fazendo isso aqui fica mais fácil para a gente já coletar tudo no mesmo lugar. Mas eu tenho aqui data, olha. E eu tenho aqui a data que se chama criacal. Então, criacal. Depois, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser o departamento. Então, aqui vai ser uma variável do tipo string. Percebe que fica mais fácil de localizar? Né? Então, vou vir aqui, ó, débito. Né? Então, débito. Depois, ponto range, cifrão D, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual. E aí a coluna D é solicitante, né? Então vamos achar o solicitante aqui, também está no string, né? Então o solicitante está aqui como responsável, né? Porque não sei muito porque eu chamei de um jeito num lado, do outro no Excel eu chamei de solicitante, no VBA eu chamei de responsável, mas enfim, vai servir aqui para mim, tá? Então eu vou vir aqui e vou chamar de resp. Depois ponto range, cifrão E, cifrão E comercial L, ponto value, agora é a data desejada, né? Então vai ser igual, vamos achar aqui a data desejada, então ela é do tipo date, né? Então eu vou vir para cá, olha, data sol, né? Que é a data da solicitação, então data sol. Depois ponto range, cifrão F, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser a categoria, que é uma variável do tipo string, né? Então percebe que eu já tinha preenchido tudo, fica mais fácil, então cat. Depois, ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual. Então aqui é o tipo de serviço, se eu não me engano a variável se chama tipo, né? Mas vamos conferir. Ela é string, tá aqui, olha, tipo. Então é igual a tipo. Vamos vir aqui para frente. Então agora é H, ponto range, você vai fazer isso para todas as colunas, tá? H, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual. E o H vai ser o OBS lá, né? Se quiser conferir, ela só subir aqui em cima. Ela é string, então tá aqui, olha, OBS, é penúltima. Depois vai ser a tag, né? Então na coluna I, ponto range, cifrão I, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual a tag, né? Depois, ponto range, cifrão J, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual a deskMac, se não me falha a memória. Então tá aqui o tag, agora o deskMac, e depois na K vai ser o catMac. Então aqui deskMac,
e depois ponto range cifrão K, cifrão K, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual ao cat mac. Vamos lá de novo. Agora o próximo é a localização, que é local mac. E por último, né, eu tenho ali o funcionário responsável, que é a func. Não, tem mais coisa ainda. Então aqui vai ser o local mac e o func. Então vamos lá embaixo. Ponto range, cifrão L, cifrão comercial L ponto velho vai ser igual ao local mac, que é a localização, coluna M, né? Então eu estou falando do funcionário responsável, então agora vai ser ponto range, cifrão, e aqui eu vou colocar N, M, e comercial L ponto velho, vai ser igual, e aqui eu vou ter ali a variável func. Depois eu vou para a variável N, ponto range, cifrão N, cifrão comercial L ponto velho, vai ser igual, e agora uma data, que é a data de início. Então, ó, aqui eu vou ter o data I, vou ter o data F, depois vou ter o hora I, hora F, tá? Então, já pegando ali 4 seguidas, tá? Então, vai ser o data I, que é a data de início, depois ponto range, cifrão O, cifrão E comercial L ponto velho, vai ser igual ao data O, data F na verdade, depois ponto range, cifrão P, cifrão E comercial L ponto velho, vai ser igual ao hora I, o ponto range, cifrão Q, cifrão E comercial L ponto velho, vai ser igual ao hora F. Depois eu tenho o hora efetiva e por último o status. Tá? Então vamos lá. Então hora efetiva está aqui em cima, né? E aqui embaixo tem o status. Tá? Então hora efetiva e status. H efetiva e status. Então ponto range, cifrão, R cifrão é comercial, L ponto velho vai ser igual a H efetiva. E o ponto range, cifrão S, cifrão é comercial L ponto velho vai ser igual a status. Pronto, então aqui ele pegou todas as informações, percebe que é bastante coisa que ele tem que pegar. E escreveu nos respectivos lugares, tá? Então até aí, ótimo. Qual é o próximo passo? Então agora que ele escreveu as informações nos lugares certos, ele precisa atualizar aquela lista que eu tenho, onde eu tenho, né, as informações sendo apresentadas. Então aqui é a minha lista de OS. Tá? Então vou abrir aqui o VBA, né, para ficar mais fácil de visualizar, e vou vir aqui no MD Listas. Por quê? Aqui no MD Listas a gente está criando os códigos que fazem a atualização de todas as listas em si. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar agora uma atualização de lista que vai atualizar a lista de ordem de serviço. Então vou lá no fundo, vou criar uma sub, tá? Então sub at ltos, tá? E o que eu vou fazer com essa TLTOS? Aqui vai ser muito parecido com as outras que a gente já fez, tá? Mas eu defini um dim lt as msforms.listbox, depois fazer um dim l as double, dim c as double. Então linha, coluna, que eu estou fazendo um pouco mais rápido que a gente já fez isso em outros momentos aqui, tá? Mas L de linha, C de coluna, dim F de folga, as double também, porque também é um número. Depois fazer um dim lar as string, que é a largura, né? Todas as larguras que eu vou utilizar nas minhas colunas. Um dim rg, que vai ser o range que eu vou usar no raw source, né? As string, porque ele também é um texto. E agora eu vou definir aqui o meu f. Se você lembrar, a gente estava usando f tamanho 10 nas outras listas, então eu vou manter o mesmo tamanho, tá? Então f vai ser igual a 10, tá? E agora eu vou dar um foco, o if pl ordens e um end o if. Até antes aqui do if, eu já vou deixar aqui também um set, né, do lt igual a fr sistema.lt, e aqui eu vou procurar lt ordens, tá? Então assim fica mais fácil. Eu até vou mudar o nome aqui para ficar igual, ordens. Pronto, agora fica mais fácil. lt ordens. Beleza, então ele setou, agora ele já sabe que é isso. Eu só vou colocar aqui mais bacana, né? Controls
parênteses, aspas, aspas, parênteses. Assim fica mais adequado aqui na indicação, tá? Beleza. Fez isso daqui, agora o que eu vou fazer? Primeiro passo, né? Se eu vou fazer a atualização dessa lista, eu tenho que limpar a lista primeiro, tá? Então sempre limpa a lista, porque quando você fizer a exclusão, ele não ficar uma linha fantasma na sua lista. A mesma coisa vale para a caixa de combinação quando você exclui opções, tá? Então, primeira coisa é lt.clear. Tá? Isso aqui vai limpar. Outra é melhor, né? Como eu vou usar raw source é igual a empty, tá? Então isso aqui vai limpar todos os dados que você tem na sua lista, vai ficar zerada, vazia, em branco, tá? Beleza, agora que ele limpou, eu preciso fazer algumas verificações dentro da minha base. Vou jogar aqui o VBA para um lado e Excel do outro novamente, e a tabela que vai fazer o preenchimento de dados vai ser essa tabela aqui, a partir da coluna AL, tá? Então é ali que eu tenho que fazer todas as verificações, é ali que eu tenho que coletar todos os dados. Só que o que acontece? A coluna L, ela não pode também ter dados anteriores, porque ela é resultado de um filtro avançado. Então eu vou limpar essa coluna L. Tá? Então, if.range, cifrão AL, cifrão 2, value, cifrão AL, cifrão 2, ponto value for diferente de empty, né? Ou seja, se existe algum valor nessa coluna L, then. E aí eu vou descobrir quantos valores existem. Então L vai ser igual a ponto range, cifrão AL, cifrão 1, ponto end xldown.raw. Isso aqui vai determinar quantas linhas estão preenchidas ali dentro daquela coluna. E eu vou falar para ele que ponto range, cifrão AL, cifrão 2, dois pontos cifrão, e eu vou pegar a última coluna preenchida, que vai ser aqui a coluna BC, tá? Então BC, cifrão e comercial L.clear contents. Isso daqui faz com que ele dê um delete nessas informações, estão limpando todos os dados anteriores. E um end if aqui para fechar esse bloco, que só vai acontecer caso tenha dados filtrados antigos. Assim você evita que fique uma sombra ali errada de informações, tá? Isso aqui, às vezes o pessoal acaba esquecendo de fazer essa limpeza, e aí o usuário, quando ele cadastra mais coisa, acaba acontecendo dele aplicar filtros, diminui a quantidade, fica uma sombra de itens antigos ali dentro e a pessoa não entende porque isso acontece, isso acaba virando uma reclamação do seu cliente. Tá? Então, essa passo aqui da gente limpar os dados é bastante importante. A próxima informação que a gente precisa é, será que existe pelo menos uma ordem de serviço cadastrada? Então, isso eu vou verificar aqui, ó. if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value for igual a empty, ou seja, se essa célula estiver vazia, então exit sub. Então sai do código porque não tem nada para ser feito. Tá? Então isso é importante. Senão você vai tentar fazer um filtro avançado ali no local que não existe nada, e dessa forma você vai acabar cometendo ali um erro e vai dar erro no seu código. Tá? Então sempre verifica se tem dados preenchidos, fica mais fácil de você executar. E se não tem dados preenchidos, você já limpou a lista antes. Então isso aqui combina muito bem com o caso lá de deletar. Imagina que só tem uma ordem de serviço cadastrada e a pessoa deletou essa única ordem de serviço. Na sua base de dados vai ficar sem nenhuma, né? E então a lista tem sim que ficar vazia. Tá? Então esse é um ponto importante. Isso daqui vai fazer com que isso aconteça de forma correta. Tá? Beleza. Depois que ele fez isso, né, eu vou fazer um outro passo. Agora eu sei que existe pelo menos um item cadastrado. Então agora eu preciso descobrir se esse item ou se esses itens atendem aos critérios de pesquisa que foram definidos. Então para isso eu vou dizer aqui ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region. Isso daqui faz com que você dê um foco naquela tabela, tá? Então, já dando um Ctrl T, ou seja, selecionando a tabela inteira, ponto Advanced Filter, tá? Então eu vou fazer um filtro avançado com relação a essa tabela. Eu vou usar a primeira opção, que é o XL Filter Copy, ou seja, eu vou copiar esses dados filtrados para outro lugar. Vírgula, eu preciso apontar para ele um range de critério. Quais são os critérios? Os critérios estão aqui ao lado, né? Então por isso que eu tenho três tabelas. Começa aqui na U1. Então eu vou falar que é ponto range, cifrão U, cifrão 1, ponto current region também.
Beleza? Então aqui ele vai identificar onde estão os critérios. E por último, eu preciso determinar onde eu quero que ele salve essas informações. E o salvar está aqui do lado, né? Então que começa na AL e vai até a BD, tá? Então da AL até a BD. Deixa eu só ajustar aqui que eu tinha pego BC por algum motivo. Aqui é BD, tá? Então é sempre bom, vai dando umas conferidas, porque senão a gente deixa passar alguma coisinha, tá? Então aqui em cima ele tem que limpar até a BD para estar certo. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Então eu vou dizer que é .current.range, cifrão, né? Então começamos lá, como eu disse, na AL, tá? Então cifrão AL1, cifrão 1, 2 pontos, cifrão BD, cifrão 1. Ah, Lucas, aqui não pode usar current region? Não, aqui você precisa colocar todas as células onde são os títulos ali. Então, por isso que eu estou colocando de forma declarada AL1 até BD1, tá? Então, ele funciona dessa forma, ok? Fez isso, ele vai aplicar o filtro, vai colocar esses dados ali para você. Então, agora você já sabe que todas as informações que estão ali nesse range de AL até BD são os dados que precisam ser apresentados na sua list box. Qual é o próximo passo? Será que tem pelo menos um dado para ser apresentado? Porque existe a possibilidade de ter ordens e serviços cadastradas, mas nenhuma delas atende aos critérios de filtros que a pessoa apresentou. Se isso acontecer, eu também quero que a lista fique vazia. Então eu vou fazer uma verificação parecida com o que eu acabei de fazer. If.range, cifrão, agora eu estou olhando a AL, AL2, porque os dados já vão estar aqui na coluna AL, tá? Se AL2 ponto value for igual a empty, então then exit sub também. Então a mesma coisa que eu fiz antes, só que antes eu estava olhando para A2, agora eu estou olhando para AL2, tá? Essa é a única diferença. Beleza, então eu sei onde eu estou aqui, que ele aplicou os filtros e existe pelo menos um dado que atende aquela condição daquele filtro. Então o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou identificar quantos dados atenderam essa informação. Para isso eu vou usar de novo a variável L, tá? Então L vai ser igual a .range, cifrão AL, cifrão 1.end xl down.raw. Pronto, agora eu tenho a última linha preenchida. Esse .end xl down.raw é você selecionar a L1, apertar Ctrl para baixo no seu teclado e ler qual é a linha onde ele parou, que vai ser a última linha preenchida. E pegar essa informação, né, esse número de linha, salvando na variável L. É isso que a gente está fazendo ali, tá? Beleza, então salvei essa informação. Próximo passo. Agora eu preciso criar essa variável RG, que é a variável que eu vou colocar depois dentro do meu raw source. Só que ele precisa ser escrito de uma forma que fique interessante, que fique dentro dos padrões que o VBA entende, tá? E o padrão é esse daqui. Tá? Então você vai fazer RG e ela sim é uma string. Pergunta que a galera faz: ah, mas é range, não tinha que ser variável do tipo range, que é uma variável que funciona para range? Não, aqui é um endereço, tá? Então tem diferença entre as duas coisas. E esse endereço tem que ser um texto, por isso eu estou propositalmente fazendo como string, tá? Já recebi também comentário de gente que não conseguiu fazer rodar a atualização de lista, porque estava usando esse RG como range. Não, ele é string, tá? Então ele é um string, é só um endereço de onde estão esses dados, tá? O que eu vou fazer agora então? Eu vou colocar assim, ó, aspas, apóstrofe, aspas, espaço e comercial, ponto, name, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, e agora vem o endereço. Cifrão AL, cifrão 2, percebe que eu não estou pegando a linha 1, 2 pontos, cifrão BD, cifrão e comercial L, que é a última linha preenchida. Então isso daqui é o endereço no formato correto que vai dar certo para qualquer tipo de nome que você tenha, tá? Então desse jeito funciona para toda a situação. Mesmo que alguém altere o nome da sua planilha, deixe de se chamar ordens, você mude o nome para algum outro qualquer, ela vai continuar funcionando, tá? Então isso aqui fica muito mais fácil para a pessoa não ter problemas aí na vida útil desse projeto, tá? Beleza, então ele definiu o RG. Próximo passo, eu vou usar como referência para a largura das minhas colunas as próprias colunas lá do Excel, como eu costumo fazer. Para fazer isso eu preciso dar uma ajustada nessas larguras lá no Excel primeiro. Então eu vou dizer aqui ponto columns, cifrão AL, 2 pontos, cifrão BD. Então selecionou todas aquelas colunas, ponto autofit.
Esse AutoFit é quando você dá 2 cliques ali na coluna para ele ajustar automaticamente o tamanho dessas colunas, a largura dessas colunas. Feito isso, agora elas podem ser utilizadas como referência para você poder entender ali qual é o melhor caminho que você vai utilizar ou a largura que você vai colocar. E isso eu vou usar junto com a variável lar, tá? Então, que também é um texto, apesar de ser largura, ela é um texto e tem um formato que a gente precisa fazer. E uma mecânica que eu gosto de fazer para isso, que funciona para quantas larguras, quantas colunas você quiser, é essa daqui, olha. Eu vou dizer que if, ou melhor, for C igual, né? Então para um C que começa, eu quero saber a coluna AL aqui, né? Então eu vou fazer igual a call, aqui no Excel só para colar, isso não precisa ficar contando, né? Então eu vou colocar AL1, por exemplo. E aí eu vou descobrir que a coluna AL é a coluna 38. Então eu vou colocar o C começa em 38, to, agora eu preciso saber o número da coluna BD. Para não precisar ficar contando, posso tocar aqui, olha, para BD. E aí eu sei que é 56, então to 56, tá? E aí, next C. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação e rodar por todas as colunas que você tem ali na sua base, tá? Feito isso, o que a gente vai ter aqui de informações? Esse C, ele vai rodar por todas as colunas. Eu quero coletar a informação da largura que eu ajustei das colunas com o AutoFit e colocar isso dentro da variável lar. Porém, existe um formato que tem que ser cumprido. Então, eu vou escrever dessa forma. If lar igual a empty, ou seja, se a largura estiver vazia, then, você vai colocar diretamente a coluna mais a folga que a gente definiu. Então, lar é igual a ponto columns, C, que é a coluna que ele está verificando naquele momento, então assim ele vai rodar por todas, ponto width, que é a largura, mais a variável F que a gente definiu antes, que é aqueles 10 pontos de folga que a gente definiu. Caso contrário, else, lar é igual, então se já tem alguma coisa preenchida no lar, essa coisa tem que ser mantida. Então lar é igual a ele mesmo, né, lar, e comercial, ponto e vírgula, que é o separador entre colunas que o VBA entende, e comercial, e é a mesma coisa que você escreveu em cima, ponto columns, C, ponto width, mais F. Isso aqui vai colocar a largura da nova coluna. And if, tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele preencha todas as larguras no formato que o VBA entende já para você. Então, eu já defini o endereço, já defini a largura, já sei que eu tenho 19 colunas ali para serem preenchidas, né? Ah, não sei disso, só selecionar aqui em cima, né? Então, e depois olhar aqui embaixo, você vai ver que a contagem é 19, tá? Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho 19 colunas, agora eu posso ajustar essa minha list box para receber essas informações. Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo, o if lt, então agora eu vou dar um foco na própria list box, and with, tá? E aí o primeiro passo que eu vou fazer é ponto column count, né? Contagem de coluna, acabei de conferir, são 19. Ponto column heads, cabeçalho, tem cabeçalho? Igual a true, porque eu tenho cabeçalho, né? Depois, ponto column width, que é a largura das colunas, é a variável lar que eu acabei de fazer. Depois, ponto list, né? Então list style. Nesse caso aqui, eu quero que a pessoa possa selecionar essa lista, né, para ficar mais agradável para a pessoa na visualização dela, tá? Então eu vou colocar aqui é igual a option, para aparecer aquela bolinha. Só que eu não quero que a pessoa possa selecionar mais de uma ao mesmo tempo, para evitar bug. Então ponto multi-select é igual a selection single, tá? Então assim a pessoa só vai conseguir selecionar um por vez. E agora, por último, eu tenho que falar aqui ponto raw source, e não se preocupe porque ele não vai aparecer como uma das opções aqui, porque você está apontando para a lista de forma indireta por meio de uma variável, mas se escrever raw source vai dar certo. Esse é igual à nossa variável RG, tá? Então assim, ele vai preencher essa lista toda com todas as informações que ali forem preenchidas, tá? Então vou salvar isso daqui, e onde que eu vou chamar isso daqui agora, né? Vou vir aqui no meu FR Sistema, vou clicar em qualquer lugar aqui só para acessar o meu user form, no Initialize, e você vai ver que eu já tenho um montão de coisa aqui, um montão de listas sendo atualizadas e tudo mais. Eu vou colocar mais uma informação, tá? Só que um detalhe importante é, quando ele for fazer isso daqui pela abertura, eu não quero que tenham filtros aplicados. Então eu vou pegar da célula U2 até a célula AJ2 e vou
limpar essas informações, assim como a gente já fez antes também, tá? Então vou vir aqui embaixo, olha, PL, e aqui eu vou pegar o PL ordens.range, cifrão U, cifrão 2, dois pontos, cifrão, então comecei na U2, AJ, cifrão 2, ponto, clear, contents, tá? Isso aqui vai limpar os filtros que podem ter sobrado, né? Porque a pessoa deixou ali anteriormente, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, call md listas.at lt ordens, tá? Então isso daqui vai chamar essa informação ali pra gente. Se eu rodar o código, então por enquanto ele não deu nenhum bug, não apareceu nada, porque ainda não tem nenhuma informação aqui para ser apresentada. O que a gente vai fazer aqui agora? Se eu clicar aqui, ele vai dar como vazio, tá? O ideal é que eu faça todo o preenchimento, né, para não ficar aqui as informações obrigatórias como vazias, para a gente poder visualizar isso daqui. Porém, tem mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer aqui dentro desse botão de salvar, antes de poder salvar esses dados corretamente lá na sua base. E isso a gente vai fazer na próxima aula, que vai ser justamente a correção aqui, para ele não ficar com as informações preenchidas e para que ele faça a leitura de todos os dados corretamente lá na base, e depois a gente já vai colocar a edição desses itens também para funcionar. Tudo bem? Então, eu fico por aqui na nossa próxima aula.